Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Aula passada nós verificamos que duas rotações, elas não atendiam a propriedades comutativas, então por esse motivo, rotações elas não poderiam ser representadas como vetores. Então a aula de hoje ela tem um objetivo muito simples, muito básico. Nós vamos verificar em quais circunstâncias uma rotação ela pode ser tratada como um vetor. Então, é isso que nós iremos fazer hoje e uma boa aula a todos. Então, como eu já disse anteriormente, o objetivo da nossa aula de hoje é representação vetorial das rotações, portanto, nós vamos ver em que circunstância uma rotação ela pode ser tratada como um vetor. Ou seja, ela vai poder ser tratada como vetor quando ela satisfazer as propriedades comutativas dos vetores, Quando eu somo vetores, A mais B é igual a B mais A. Então, uma rotação de θ1 mais θ2, ela tem que ser igual a uma rotação de θ2 mais θ1. Nós já verificamos que isso não é possível, mas nós fizemos isso para rotações com ângulos grandes. E se eu reduzir o ângulo da minha rotação, se eu fizer essa rotação por um ângulo infinitesimal, será que isso é possível? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente esse: verificar se para ângulos infinitesimais as rotações elas obedecem propriedades comutativas. Então, o que nós temos aqui, primeiramente, nós precisamos definir um vetor para a rotação. E o que nós fazemos aqui? Utilizamos a regra da mão direita. Então, uma rotação infinitesimal no sentido anti-horário, ela vai ser representada, não vai produzir, ela vai ser representada por um vetor que ele é perpendicular ao plano de rotação e ele aponta para a direção do meu polegar. Para a direção perpendicular com sentido apontando para o meu polegar. Então, o vetor ele vai ser perpendicular ao plano de rotação com sentido apontando para o meu polegar. Então, essa aqui, é uma rotação infinitesimal Δθ. E essa daqui, é uma rotação infinitesimal no sentido horário Δθ. Que no caso, ela vai ter mesma magnitude, mesma direção, porém, sentido contrário. Por isso, ela está representada como menos Δθ. Então, sentido horário apontando para cima, sentido anti-horário apontando para cima e sentido horário apontando para baixo. Ok? Então já definimos como vai ser esse vetor que caracteriza essa rotação com ângulo infinitesimal Δθ. Agora, vamos considerar um ponto P em um corpo rígido em rotação ao redor de um eixo. Então esse ponto P aqui, ele está a uma distância r do meu eixo de rotação, que é a origem do meu sistema de coordenadas. Então aqui eu defini meu plano cartesiano, x, y e z, e o meu eixo de rotação ele está localizado paralelo ao meu eixo z, tá bem? Então o meu ponto P aqui, ele está a uma distância r do meu eixo de rotação, e aí o que eu vou considerar aqui? Obviamente, que
o meu deslocamento aqui, ele se dá na forma de um semicírculo, um arco, não importa. Mas a ideia aqui é o seguinte: eu estou considerando um deslocamento infinitesimal. Então, se esse deslocamento ele for infinitesimal, muito pequeno, o meu deslocamento ΔS aqui, ele vai, quanto menor for meu ângulo, mais próximo a um segmento de reta esse deslocamento será. E se o meu ângulo tender a zero, o meu deslocamento ΔS será um segmento de reta. Então, para uma rotação infinitesimal, eu posso considerar que o meu deslocamento ΔS, que é o deslocamento de P até P', aqui obviamente eu tive que representar de uma forma exagerada para que vocês visualizem, mas o que você tem que imaginar é que P' está próximo a P, o mais próximo que eu posso aproximar P' até P. Desta forma, o meu ΔS ali, ele vai ser um segmento de reta. Então, esse meu deslocamento ΔS, associado a essa rotação infinitesimal Δθ, ele vai ser o vetor que liga o ponto P até P', com origem em P e extremidade em P'. Então, aqui eu tenho três vetores aqui, ó. Δθ, ΔS e R. E esses vetores aí, eles são triortogonais. Então eu posso representar esses vetores aí através de um produto vetorial. E é isso que eu irei fazer, tá bom? Então, relacionar ΔS, R, θ. O meu deslocamento ΔS, ele é o produto vetorial entre Δθ vetor R. Vamos verificar se isso é válido. Então, produto vetorial, usa-se a regra da mão direita. Então eu coloco a palma da mão com o meu indicador no sentido do vetor Δθ e projeto essa palma da minha mão para o vetor R. E aí eu verifico que o meu vetor ΔS, ele está com a direção em sentido correto, né? Tá apontando aqui para cima, né? Então lembrando aqui que Δθ ele é perpendicular à lousa na direção, no sentido saindo da lousa, e o meu R aqui ele está apontando para a direita, na direção do eixo, na direção e sentido do eixo X, tá bem? Então, obviamente aqui, né, que nós sabemos que esse deslocamento aqui, ΔS, o módulo dele, ele é o módulo de Δθ vetor R. Isso aí nós já verificamos no movimento circular uniforme. Então, esse comprimento de arco aqui, ele é o raio vezes o ângulo, não tem problema nenhum. A única coisa aqui que nós estamos considerando uma rotação infinitesimal, em que o meu ângulo é tão pequeno que esse deslocamento de ΔS aqui, ele é um segmento de reta, tá bem? Então, dando continuidade. Bem, então o que nós iremos fazer agora? Nós iremos verificar, iremos considerar que esse ponto P aqui, que está no plano XY, agora ele não está no plano XY, e vamos verificar se essa relação entre ΔS, Δθ e R, ela é uma relação de produto vetorial, mesmo que o ponto P ele não esteja no plano XY, tá? Então é isso que nós iremos fazer agora.
Então agora, o que nós estamos considerando? Que o meu ponto P aqui, ele não está localizado no plano XY, ele está fora do plano XY. O que eu tenho aqui é uma rotação como uma precessão do peão, sabe? O peão ele começa a girar perpendicularmente ao eixo Z, e aí a partir do momento que ele vai perdendo velocidade, ele tem esse movimento aqui, ó. A base é fixa, mas o ponto do extremo dele ele rotaciona a uma dada altura aí do eixo do solo. Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos aquela relação ali, ó, que ΔS o módulo de ΔS aqui, ele é o quê? Ele é o módulo de Δθ vetor R, ok? Só que nesse caso aqui, o meu deslocamento ΔS, ele não vai ser caracterizado pelo R Δθ. Na verdade, ele vai ser caracterizado aqui, ó, pela projeção do meu vetor R perpendicular ao eixo Z aqui. Então, qual é essa projeção do meu eixo R perpendicular ao eixo Z? Ela vai ser o ρ. Então, o meu ΔS aqui, ele vai ser ρ, que é essa projeção perpendicular, vezes o meu Δθ. Então, o meu ΔS aqui, ó, ele é Δθ vezes ρ. O módulo, né? Deixa eu só fazer... Não, aqui eu acho... Não, deixa eu fazer embaixo aqui que vai ter mais espaço. O meu ΔS aqui, que nós verificamos, ele é o módulo de Δθ vetor R. E aqui eu verifiquei que o meu ΔS nada mais é que o módulo do meu Δθ vezes ρ, que é o raio efetivo aqui da minha rotação, né? O meu raio efetivo, ele realmente é a projeção do meu vetor R perpendicular o meu eixo Z, ou seja, a rotação ela vai dar nesse plano aqui, não nesse... ela continua acontecendo no plano XY, mas a essa altura Z, diferente dessa rotação aqui que ela acontece em V igual a zero. Então, obviamente que o meu ρ, ele é o módulo de R seno de φ, e o meu Δθ, ele é o próprio Δθ. Então, obviamente aqui que eu vou ter uma relação de produto vetorial mesmo. Então, garantindo assim, né, que ó, o meu ΔS, ele é Δθ, módulo Δθ, módulo de R seno φ, que dá a projeção perpendicular. Então, realmente eu posso caracterizar o meu deslocamento ΔF como sendo o produto vetorial entre Δθ e R. Obviamente que produto vetorial ele obedece a uma ordem e você tem que manter essa ordem. Então, pessoal, agora o que nós iremos fazer? Nós iremos considerar dois deslocamentos infinitesimais, ΔS1 e ΔS2, e como esses deslocamentos infinitesimais eles são vetores, consequentemente as rotações associadas a esses deslocamentos infinitesimais, elas devem ser vetores também. Então é isso que nós iremos fazer para constatar que as rotações infinitesimais elas podem ser representadas vetorialmente. Bem, pessoal, então, primeiro eu defino aqui dois deslocamentos infinitesimais. Então, o que nós temos que pensar é uma rotação em um eixo fixo. Então, você pode pensar numa barra que ela está fixa na origem e você pode rotacionar essa barra ao redor do eixo que você quiser, tá bom? Ou você pode pensar num livro também.
pegar o Moisés aqui, ó. Então eu posso girar ele ao redor do eixo X, eu posso girar ele ao redor do eixo Z e eu posso girar ele ao redor do eixo Y, tá bem? Então, supondo aqui que o deslocamento S1 é um deslocamento infinitesimal ao redor de X e o deslocamento S2 é um deslocamento infinitesimal ao redor de Y, da mesma forma que nós fizemos ontem, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Para um θ muito pequeno, esse deslocamento S1 aí, ele é um segmento de reta. Então, obviamente que eu posso somar ΔS1 com ΔS2, porque ΔS1 e ΔS2 são vetores de deslocamento. Então, o que eu irei fazer agora é somar esses dois deslocamentos infinitesimais. Então, somando aqui ΔS1 mais ΔS2, eu posso escrever esse deslocamento aqui como sendo ΔS1 mais ΔS2, ele pode ser escrito como esse deslocamento resultante, né, que é a soma dos deslocamentos infinitesimais ΔS1 e ΔS2, ele pode escrever como essa soma de produtos vetoriais aqui, ó, Δθ1 vetor R mais Δθ2 vetor R. Então, eu tenho uma propriedade muito interessante do produto vetorial. E nós iremos usar essa propriedade do produto vetorial nesta equação aqui, tá bem? Então, essa propriedade aqui, inclusive, eu pedi para vocês fazerem um exercício a respeito dela, né, para verificar se essa propriedade do produto vetorial é verdadeira. E isso chama-se propriedade distributiva. Realmente, vetores, eles satisfazem propriedades distributivas. Então, eu posso escrever não tem diferença, né, de eu somar os deslocamentos A mais B e fazer o produto vetorial com C, do que eu fazer o produto vetorial de A com C, o produto vetorial de B com C e somar. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar essa propriedade de vetores aqui nesta equação. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Percebam que ΔS1 mais ΔS2, ele pode ser representado como sendo Δθ1 mais Δθ2 vetor R. Como isso aqui é um deslocamento resultante, ele independe se eu escrever de forma contrária, tá bom? Como é um deslocamento resultante, porque eu estou tratando de uma rotação infinitesimal, onde esse deslocamento ele é um segmento de reta, então eu posso somar esse deslocamento da seguinte forma, ou ΔS2 mais ΔS1, ele pode ser escrito como sendo Δθ2 mais Δθ1 vetor R. Como ΔS2 mais ΔS1 é igual a ΔS1 mais ΔS2, eu posso concluir que Δθ1 mais Δθ2 é igual a Δθ2 mais Δθ1. Ou seja, rotações infinitesimais, elas obedecem propriedades comutativas. Então, a rotação infinitesimal, ela pode ser representada como um vetor, sim. Só concluindo aqui, escrevendo o resultado. Então, para uma rotação infinitesimal, independe a ordem, tá? Então eu posso tomar uma rotação Δθ1 mais uma rotação Δθ2 e uma rotação Δθ2 mais uma rotação Δθ1. Eu vou colocar uma imagem aqui, porque agora eu aprendi a editar,
E com isso vocês vão constatar que quando o meu ângulo ele vai tendendo a zero, a minha rotação infinitesimal ela atende às propriedades comutativas. Seria isso aqui, ó. Então vamos considerar aqui, ó, que eu estou girando o meu livro de um ângulo pequenininho ao redor de x, ó. Girei ao redor de x e depois, ó, girei ao redor de y. O meu livro ficou nessa posição. Agora vamos fazer a mesma coisa, tá, ó. Pera aí, deixa eu repetir, ó. Girei ao redor de x no sentido horário e girei ao redor de y no sentido anti-horário. Agora o que eu vou fazer? Eu vou girar ao redor de y no sentido anti-horário e vou girar ao redor de x no sentido horário. Percebam que o livro ele ficou numa posição bem semelhante. Ficou numa posição semelhante, não igual, porque a minha rotação não foi infinitesimal. Mas se a minha rotação ela fosse infinitesimal, o livro ele estaria na mesma posição, fazendo as duas rotações independente da ordem, tá? Então eu poderia fazer x ao redor de x, depois ao redor de y, ou ao redor de y, depois ao redor de x. E eu conseguiria, o livro permaneceria na mesma posição. Tá bem? Então eu vou colocar uma imagem aqui para vocês constatarem isso, tá bom? Que eu tenho lá, que é de uma edição antiga lá do Halliday, que é a primeira edição do Halliday editada aqui no Brasil, tá bem? Então, finalizamos aqui. Então, tendo definido que rotação é um vetor, eu posso escrever o vetor velocidade angular, tá bem? Então é isso que nós iremos fazer agora e finalizar a aula. Sentido anti-horário, vetor ômega perpendicular ao plano de rotação, sentido apontando pelo meu polegar, para o meu polegar, usando a regra da mão direita, e o mesmo acontece aqui, ó, sentido anti-horário, sentido horário. Então aí eu vou ter um vetor com mesma magnitude, mesma direção e sentido contrário, então portanto sinal negativo, tá? Considerando que a rotação ela tem a mesma velocidade angular, tá bem? Então, agora nós podemos definir aí o meu vetor velocidade angular. Então, nós temos essa relação aqui, ó, que a velocidade, que o vetor velocidade escalar, ele é limite com ΔT tendendo a zero de ΔS dividido por ΔT. Então eu estou colocando na notação de delta que eu coloquei no início da aula para caracterizar uma rotação infinitesimal. Então esse ΔS aqui é um deslocamento infinitesimal. Então eu quero avaliar esse deslocamento infinitesimal num tempo infinitesimal. Lembrando que o ΔS ele pode ser representado como Δθ vetor ΔR. Então eu vou ter isso aqui, ó, limite com ΔT tendendo a zero de Δθ dividido por ΔT vetor R. Então esse Δθ esse vetor Δθ aqui, ó, Δθ dividido por ΔT, ele nada mais é que a velocidade angular, que é a variação do ângulo pelo tempo. Então, no limite com ΔT tendendo a zero, essa é a minha velocidade angular, tá bem? Então, eu posso representar a minha velocidade, no caso aqui a velocidade tangencial, como sendo V igual a ômega vetor R. Então eu vou ter esta relação aqui. Vetor ômega
vetor R e vetor V. Então, o produto vetorial entre ômega e vetor R, ele vai me dar o vetor V, que é tangencial à trajetória. O meu ômega, ele é perpendicular ao plano de rotação, tá bem? Então, percebam que o meu vetor ômega, ele é perpendicular ao plano formado entre o vetor R e o vetor V. Ou, vamos representar assim como uma rotação. Então, o meu ômega saindo da lousa, o meu R saindo do centro da rotação até a extremidade da trajetória e o meu V perpendicular ao meu R. Então, é isso que nós temos, tá bem? Então, pessoal, aula que vem nós vamos definir uma coisa chamada torque e estamos encerrando o nosso curso. Mas tem bastante conteúdo ainda aí para esse finalzinho. Então, agradeço aí para vocês, por vocês estarem assistindo as minhas aulas. E eu desejo a vocês bons estudos. Então, bons estudos, pessoal. Até mais.